Olá, bem-vindos ao mini curso de Octave. O meu nome é Arthur e eu vou ser responsável por ministrar essas aulas. Eu sou aluno da UFPA, assim como você também provavelmente é. Eu sou mais especificamente de Engenharia Elétrica. E, primeiramente, para que o Octave é importante? Bem, o Octave ele possui um sistema de programação que é muito fácil de se aprender e ele também pode ser utilizado para simplificar o processo de cálculo diferencial, né, cálculo avançado, ou pode ser também usado para plotar gráficos, para redes neurais, e ele possui uma variedade de ferramentas muito grande, que eu inclusive aconselho a você a olhar no site do Octave, né? Ele também é de código aberto, então, no caso, o que seria um código aberto, né? A gente tem um programa do qual o Octave se baseia e ele é muito semelhante, que é o MATLAB, que você já deve ter ouvido falar, que é um programa muito famoso, porém ele é pago e muito caro. O Octave ele é de código aberto, ou seja, ele é gratuito. Qualquer um pode chegar lá e baixar o programa e instalar no seu computador bem rapidinho. Então, nós vamos utilizar eles para diversas funções, né, como eu já disse, entre elas o cálculo avançado, que nós também vamos ver, e a plotagem de gráficos, que vai fazer parte do nosso mini curso. A questão de redes neurais, ela é uma adaptação do que a gente vai ver também, mas nós não vamos ensinar a programar inteligência artificial, essas coisas, mas a interface deles é algo que vale a pena ser olhada posteriormente se você quiser se aprofundar no assunto. Bem, primeiramente nós vamos começar falando da interface do programa. Esse vai ser realmente o foco da nossa aula. O Octave ele tem uma interface muito diferente de outros compiladores e ele possui 5 janelas que são muito importantes que nós vamos utilizar, né? A primeira, a janela de comandos. A nossa janela de comandos é onde nós vamos escrever o nosso código, né? No caso, é onde o código vai ser executado. Eu vou escrever uma linha de código, eu vou apertar Enter e essa linha vai ser executada imediatamente. Então, o que acontece é que cada parte do código vai ser executada linha a linha, ou seja, eu escrevo uma linha, aperto Enter, né? Como eu já falei. E isso se diferencia de alguns compiladores, em que você primeiro escreve o código inteiro e você executa ele após, né? Então, nesse caso, eu vou utilizar ele quase que simultaneamente, né? Eu vou executar ele quase simultaneamente na forma que eu escrevo. A outra é o nosso histórico de comandos, né? O histórico ele armazena todos os comandos que eu digitei na janela de comandos. Então, se passou por lá, vai aparecer no histórico de comandos. Nesse tópico aqui, nós vamos, no caso, quando eu digo não é apagado por CLC, o que é o CLC? Quando eu escrevo muito código, né, conforme eu vou escrevendo código na janela de comandos, ela vai enchendo, né? Ela vai lotando e naturalmente eu posso digizar ela para cima ou para baixo e eu posso enxergar uma parte do código que eu já escrevi. Porém, ela fica muito poluída visualmente. Então eu utilizo CLC, que é um código que limpa a nossa janela de comandos. Assim que eu aperto Enter, ele deleta todos os códigos que estão na janela de comandos. A única coisa que ele não faz é apagar do histórico de comandos. Lá vai continuar aparecendo todos os códigos que eu digitei, inclusive o próprio CLC. Eu também posso utilizar como um atalho quando eu for escrever um código e eu apaguei ele e eu quero escrever de novo. Então eu uso o histórico de comandos para ver aquilo que eu já escrevi e eu posso também clicar no código escrito na janela no histórico de comandos e ele vai aparecer na minha janela de comandos. Nós temos um ambiente de trabalho que a gente vai conseguir ver todas as variáveis que nós criamos. Também vamos ver as propriedades dela, né? No caso, a classe, o atributo, a dimensão, os valores, né? O valor ou valores, dependendo se for um vetor ou uma matriz. E para apagar ela, nós vamos utilizar o comando clear. Esse comando clear vai apagar todas as variáveis, não vai apagar os comandos, né? O que faz isso é o CLC, mas o clear apaga todas as variáveis que já foram criadas.
Então, quando eu utilizo ele, o nosso ambiente de trabalho vai ser limpo. Nós temos o navegador de arquivos, que, como o nome já diz, eu utilizo para navegar pelos arquivos do meu computador, no caso. Então eu vejo lá todas as pastas que eu tenho criadas, né? E eu posso também abrir algum arquivo executável, né? Então, quando eu for utilizar mais para frente um código mais complexo, eu preciso de um programa pronto, né? Eu vou escrever um código, uma sequência de códigos e eu vou salvar eles na forma de um arquivo executável. E eu consigo chamar esse arquivo utilizando o navegador de arquivos também. Se eu quero ver onde ele está, né? Se eu sei onde ele está, eu utilizo o meu navegador de arquivos e seleciono ele manualmente, assim como se eu estivesse abrindo os arquivos, os documentos do meu computador. Bem, o script ou editor, né, a gente vai ver esses dois nomes. É muito comum chamar de script no Octave, no MATLAB. Os próprios programadores entre si nós chamamos de script, mas o editor é o nome traduzido, digamos assim, né? Nós vamos ver os dois no Octave. Então, o que ele faz, né? Ele funciona como se fosse um outro compilador, né? Como se fosse um documento de texto. Eu escrevo o meu código, né? Eu consigo inserir comentários no código, posso adicionar linhas que não vão ser executadas, posso escrever um código com mais calma, né? Posso refazer algumas partes e após escrito todo, eu posso executar ele inteiro, salvar como arquivo executável e executar, ou eu posso executar partes dele manualmente, né? Selecionando as partes e apertando para avaliar, né? No caso, rodar o código. Então, o script, quando o código fica muito complexo, a gente utiliza ele para simplificar o nosso trabalho. E agora nós vamos ver alguns dos operadores matemáticos que nós utilizamos no Octave. Né? Assim como outros compiladores, né, nós temos os mais básicos, soma, subtração e produto, né, mais, menos e o asterisco, que vai funcionar da forma como está nessa tabela. Nós temos a divisão, que pode ser usada a barra ou a barra invertida, né? Como a gente vê, tem essas duas opções. Elas não são iguais, elas são diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho 4 barra 2, que significa 4 dividido por 2, né? Ou seja, o resultado vai ser 2. Mas eu tenho também 2 barra invertida 4, que significa que o 2 está dividindo 4, ou seja, o resultado vai ser igual, porém eu troco as ordens, né? Quando eu uso barra e barra invertida, eu troco a ordem. Então, o que está à esquerda da barra invertida é o que está dividindo o que está na direita. E nós temos também a potenciação, que é, no caso, o nosso acento circunflexo, e nós utilizamos ele da forma 5 circunflexo 2, isso significa 5 elevado a 2, que a resposta seria 25. Agora, no nosso Octave, nós podemos ver as 5 janelas que eu estava falando. No caso, aqui só tem 4 delas. Né? Aqui o ambiente de trabalho está vazio, porque eu não criei nenhuma variável. E aqui é a janela de comandos. Né? Ela já está pedindo para eu inserir um código. Eu posso inserir qualquer coisa, por exemplo, um A é igual a 2. E assim que eu aperto Enter, ele aparece aqui A igual a 2 também. E ele surge no nosso ambiente de trabalho. Eu posso criar também um B é igual a 5, por exemplo, e se eu não quiser que ele seja exibido da mesma forma que o A foi, eu ponho um ponto e vírgula aqui. Então, ponto e vírgula, e ele não é exibido em seguida, e logo ele aparece no nosso ambiente de trabalho. Eu tenho aqui embaixo também o nosso navegador de arquivos, com os arquivos que estão no meu computador, né? Eu posso enxergar eles, eu posso abrir todos eles e saber se eu souber onde tem um arquivo que eu queira executar, eu abro por aqui e eu consigo executar ele diretamente na minha janela de comandos. O histórico de comandos, vê que aqui já apareceu A igual a 2 e B igual a 5, né? E eu posso também clicar 2 vezes para executar o mesmo código que eu já falei. Eu posso também utilizar, né, o nosso clear e depois o nosso CLC para limpar a janela, né? E aqui eu vejo como eles já foram
já apareceram aqui no meu histórico de comandos, e eu posso clicar 2 vezes aqui para executar ele de novo, né? Então A igual a 2, B igual a 5, e eu tenho aqui as minhas variáveis de volta, certo? Agora, o editor, certo? Aqui embaixo nós temos a janela de comandos e editor, né? Isso aqui é uma forma de trocar de janelas para eu não enxergar as duas, né? Então, nosso editor, que é muito parecido, porém de maneira diferente, eu tenho aqui A igual a 2 e, por exemplo, B igual a 5. Mas ele não foi executado agora, né? Eu apertei Enter e ele não foi executado. Ele está salvo e mais para frente nós vamos ver como ele funciona. Mas eu posso ou executar ele dessa forma, né? Apertando executar seleção, ou eu posso utilizar esse botão aqui que vai salvar ele, vai salvar o arquivo e vai rodar ele, vai executar. Então ele vai transformar num arquivo executável e eu vou chamar ele na janela de comandos, né? Como eu já disse, vai ficar para um outro dia. Qual é um dos grandes diferenciais de usar o Octave, né? Eu tenho uma interface que é muito personalizável, então eu não quero usar o editor, eu posso simplesmente vir aqui e fechar o meu editor, certo? Bem aqui nesse xizinho, eu tenho ele em cima de todas as janelas. Ou eu posso mudar eles de lugar, né? Eu posso colocar aqui minha janela de comandos aqui embaixo, né? Eu posso colocar esse ambiente de trabalho bem aqui do meu lado, né? Eu posso colocar ele em cima de outra janela, né? Eu posso vir aqui e colocar ele em cima do navegador de arquivos e alternar da mesma forma que eu fiz com o editor. Ou eu posso excluir, né? No caso eu vou excluir aqui o navegador de arquivos para poupar espaço. O histórico de comandos eu também não quero, então eu vou excluir. E eu posso desacoplar a janela usando esse botão aqui. Quando eu desacoplo a janela, ela vira uma janela flutuante como qualquer outra no meu computador. E, por exemplo, aqui eu tenho um ambiente de trabalho que está completamente solto, né? Eu posso mexer nele, eu posso aumentar o tamanho, diminuir o tamanho. E ele é uma janela independente aqui. Assim que eu fechar o meu Octave, ele vai sumir também. Mas esse aqui, se eu fechar essa janela do ambiente de trabalho, eu não vou fechar o Octave. Então ele vira uma janela meio que independente. Eu posso acoplar ela de novo utilizando esse botão aqui. E eu tenho ela de volta, né? Se eu quiser colocar ela aqui do lado, né? Vamos deixar um pouquinho mais organizadinho do jeito que eu quero utilizar para as próximas aulas, certo? E agora nós vamos utilizar as nossas variáveis, né? A igual a 2 e B igual a 5, para realizar alguns dos códigos que nós podemos utilizar com os operadores matemáticos. Então, o mais básico, né? A mais B, que eu vou ter a resposta 7, né? V que ele é armazenado numa variável nova, uma variável chamada ANS. Essa ANS significa answer, que significa resposta, né, em inglês. E ela é uma variável temporária, né? Sempre que eu tiver um resultado e eu não tiver onde armazenar ele, eu armazeno nessa ANS. Por exemplo, se eu utilizar 9 mais 14, e a resposta vai ser 23. Então, a ANS é igual a 23. Porém, se eu fizer C é igual a 24 menos 9, eu vou ter que C é igual a 15. Então, eu tenho uma variável nova, ele não é armazenado na nossa ANS. Então, dessa forma, a gente já viu dois dos nossos operadores, né? O mais e o menos. Então, falta nós vermos, por exemplo, o produto, que vai ser da mesma forma. Por exemplo, 7 vezes 9 é 63. Ok? Então, divisão agora. O nosso exemplo, nós vamos utilizar um parecido. Posso fazer, por exemplo, 10 dividido para 5, né? Então, a minha resposta vai ser 2. Ou eu posso fazer 5 que divide 10. A resposta também vai ser 2. Se eu colocar 10 que divide 5, aí a resposta já é outra coisa, né? Eu estou fazendo o contrário. Então, esse é como você usa os dois operadores para divisão. Nós temos também a potenciação, que eu posso usar, por exemplo, posso usar também B elevado a A. Então, B elevado a A, que vai me resultar
em 25, certo? Então, esse é como eu uso a potenciação. E por hoje, nós vamos ficar por aqui. Essa foi a primeira aula sobre interface. As próximas aulas nós vamos ver um pouco mais. Na próxima, nós vamos ver algumas funções diferentes que nós podemos fazer que facilitam o código para você que provavelmente é um calouro, né, que vai começar a sua matéria de cálculo. Nós vamos avançar aqui num ponto em que nós vemos gráficos, nós vemos cálculo diferencial. Então, ele pode ser usado como uma forma de você verificar os seus estudos se eles estão certos. Eventualmente, o Octave ele vira uma ferramenta muito importante para o mercado de trabalho. Então, é muito importante que você assista essas aulas. Então, eu espero que você venha aqui e volte para a nossa segunda aula. Muito obrigado pela atenção.